Mauro César Pereira é apresentado o maior reforço da história do Flamengo em termos de valores, né? Samuel Lino. E ele falou que tinham clubes da Europa interessados, mas que ele preferiu o Flamengo. Você acredita nisso, Mauro? Que ele realmente tenha preferido o Flamengo a clubes europeus, até grandes clubes europeus, pela dimensão que esse cara pode ter jogando no Flamengo? Obviamente, ele teve uma proposta salarial que interessou a ele, outros argumentos devem ter sido apresentados, aí depende muito do que o clube europeu em questão, falava-se no Napoli, acenou para ele. Enfim, questão de objetivo na carreira, que o cara quer fazer, quer voltar ao Brasil, prefere seguir no futebol europeu. Escolha pessoal. Agora, isso aí é frase feita. Melhor mal do mundo. Isso concordo com o Vampeta. Isso é frase feita. Vai falar o quê? Né? Não, eu queria ficar lá, mas acabei vindo para cá. Putz, ou vim para cá porque sei lá o quê. Não, vai encher a bola do Flamengo, é normal. Se fosse no Corinthians, no Palmeiras, essa lembrança do Raiz do Vinho é muito boa. Falou que as pessoas queriam ouvir. Né? Você pergunta, porque o tipo da pergunta é meio sacana, né? Você chega para um jogador estrangeiro, o cara atua num time aqui no Brasil. Você jogaria em outro clube? Aí ele fala, sim. Aí cai todo mundo em cima do cara. Mas não tem nenhuma proposta, não tem nada. É uma pergunta totalmente fora do contexto. Ele fala, não, eu só jogaria aqui. Aí passa, muda o giro, ele vai lá para fora, joga num clube, joga no outro, aí o outro clube brasileiro vai contratar. Você disse, eu falei que vocês queriam ouvir. Vocês queriam... Eu falei que sim, pô, não enche o saco. Porque o cara não sabe onde ele vai jogar, ele é um profissional. Eu acho até maldoso isso. A não ser quando você está falando de um jogador que tem uma história muito grande num clube, né? E que de repente, você está aqui há 10 anos, você jogaria? Não, agora essa altura da carreira, eu quero pendurar a chuteira aqui, só saio daqui se não me quiserem mais. É outro contexto. O jogador está há 6 meses, 1 ano no clube, o cara faz uma pergunta dessa. É para ouvir uma resposta, digamos assim, politicamente correta para você não se comprometer. Não está errado o jogador, não. Porque, e o que isso acrescenta, né? E o Samuel Lino, o importante agora é o seguinte, ele vai ter que jogar, ele vai ser muito cobrado, ele custou muito dinheiro, né? Então ele vai ter que ser um jogador realmente decisivo. Mauro, deixa eu te fazer até uma pergunta. Eu vejo alguns jogos do Atlético de Madrid, né? Liga dos Campeões. Eu sempre achei que ele era lateral esquerdo, com 2 linhas de 4, ele jogando na frente, que nem às vezes os caras fazem com o Cuiabano lá agora, com o Alex Telles e Cuiabano, né? O outro treinador fazia isso que está agora no Fortaleza. Sim. Ele não é lateral esquerdo de origem? Mas ele se fixou mais como um atacante. Mas um atacante pelo lado esquerdo mesmo, né? Linha de não do lado contrário, onde joga o Luiz Araújo. Ele joga na esquerda mesmo, com a perna esquerda. Na esquerda, ele usa bastante a direita, né? Ele jogava na linha de... Duas linhas de 4. Duas linhas de 4, jogava na linha da frente, na linha de meia, na ponta esquerda. A grande questão é assim, tem uma diferença que eu vejo nas contratações, eu acho que isso é absolutamente pertinente pelo perfil do atual diretor técnico, e o Flamengo tem hoje um treinador que participa ali, né, não da negociação, mas da escolha dos jogadores. E isso é bom. Quando era o Marcos Braz, na época do Landim, o Flamengo contratava assim, ele cismava com alguns jogadores. Um exemplo, Cebolinha. O Cebolinha, o Flamengo, quando começou a pensar, o técnico era um, quando contratou já era outro. Por quê? Não, queremos o Cebolinha. Não havia muito critério. Por quê? Porque o Cebolinha tem uma característica, não, eles escolhiam o nome e iam atrás. Tanto que trocava de técnico, às vezes a forma de jogar, o objetivo do treinador era outro e o jogador continuava na mira. Estou dando esse exemplo porque foi um jogador que o Flamengo custou a contratar. Agora, se vai dar certo, não sei, tá? Mas há uma clara preocupação em colocar no elenco jogadores que preencham algumas necessidades que eles têm. Então, eles queriam o quê? Um jogador que atuasse do lado esquerdo e que seja um cara que tenha drible em espaço curto, para abrir espaço, porque o Flamengo enfrenta muitos times fechados, e que faça o corredor. Ou seja, o cara que volta, ele faz o corredor inteiro. Né? O Wesley, como lateral, era a mesma coisa, só que partia de uma linha defensiva. O Wesley, por isso que ele foi contratado pela Roma, né? Ele faz o corredor direto, ele vai e volta. Nem todo jogador consegue fazer, né? E o Wesley faz até bem. Ele melhorou muito defensivamente. E se melhorar mais, deve jogar com 3 zagueiros e tal, lá na Roma, a tendência é ele crescer mais. O Samuel Lino faz o corredor, então, até porque já jogou de ala. Então, acho que a escolha tem muito a ver com essa expectativa. Um cara que consiga driblar em espaço curto para abrir defesa e que seja capaz de fazer o corredor, ou seja, que recompõe, que volta marcando, que vai até o final. Agora, por exemplo, o Carrascal, que vai chegar hoje à tarde, eu acho.
3,5 hoje. 3,5, né? O Carrascal, a mesma coisa. Eles queriam, se vai dar certo, eu não sei, estou dizendo o perfil. A gente conversa com as pessoas para entender por que o Carrascal. Ele pode jogar no lugar do Arrascaeta, ele pode jogar como o Gerson jogava, com um ponta armador pelo lado, e ele é um cara que tem um drible curto, ele de fato é um cara de muito drible, né? Por quê? Porque eles falam, a gente sente a necessidade de jogadores que consigam abrir a defesa, que o Flamengo troca passe, a defesa está fechada, e tem que ter alguém que dribla, abre o espaço, chama a marcação de um e tal, e consegue criar uma situação, às vezes nem uma assistência, mas iniciar uma jogada que desestabiliza a defesa adversária. Um outro jogador que eles ainda não desistiram é o Lucas Beltrán. Aí você pega os números do Lucas Beltrán, ele não tem tantas assistências, tantos gols, o atacante lá da Fiorentina, ex-River Plate, jogou também no Colón de Santa Fé. Mas ele tem como característica o quê? O cara que pressiona a saída de bola, é o jogador que pode jogar como segundo atacante. Então eles buscam um jogador com esse perfil. Eles não estão olhando só para os números. O cara tem 300 assistências, não sei quantos gols. Gente, eu não estou dizendo se é certo ou se é errado. Se vai dar... É o que eles estão fazendo, né? O que eles estão pensando. E a gente conversa com as pessoas para tentar entender por que esse jogador. E a explicação é essa. No caso do Lucas Beltrán é isso. Ele tem um perfil que eles querem. Ou seja, ele tem alguns predicados que o Pedro, por exemplo, não tem e agora está tentando adquirir. Que é esse jogo intenso sem a bola. Bora, eu não estava com você no programa. Eu vendo o jogo, achei até o Pedro estabanado demais. Sim, ele fez 3 faltas. 3 faltas seguidas no atrás. Levou cartão e continuou. 3 faltas e não sofreu falta. Eu falei no programa aqui, eu digo, ele, tudo bem, se entregou mais, mas estabanadamente, que ele poderia ter tomado o cartão bem cedo. Ele precisa aprender a fazer esse trabalho. Não significa ter que sair... amigo, deu carrinho vibrando, o jogo 0-0. A única parte positiva nisso é assim, que se houve uma queda de braço dele do Felipe Luiz, eu acho que o técnico ganhou, porque assim, ele mudou o comportamento dele, ele percebeu, se eu não fizer isso, se eu não me entregar mais ao jogo, eu não vou jogar. Tá errando, mas pelo menos está demonstrando interesse. Eu achei que demonstrou até demais. É demais. E exageradamente tomou cartão. É necessário para ele ser um jogador melhor. Isso é uma coisa que eu não sei isso é uma pena no futebol. Os jogadores, não sei se é o caso dele, não conheço as pessoas que estão ao lado dele. Até sei quem são, mas mais ou menos, mas não sei como é que se relacionam. E nem sei se é o caso dele, mas geralmente o que acontece? Quem cerca o jogador, empresário, amigo, parça, parente, assessor, os caras só passam a mão na cabeça. O que tem que falar pro Pedro? Pedro, você ficou puto, tal, legal, foi exposto, aquilo não foi legal, história do print e tal, que a pessoa lá falou, o técnico foi duro na coletiva, mas vem cá, os caras têm razão ou não têm razão? Se você jogar dessa maneira, se você se aprimorar, você não vai ser um jogador melhor? Você vai renovar um contrato melhor, até para ter um contrato lá fora, que seja um mercado alternativo e tudo, você vai ser um jogador melhor, porque ele tem muitas qualidades, mas ele precisa ser mais participativo, sem dúvida alguma. Então, parece que de uma forma ou de outra ele compreendeu isso, mas que ele está estabanado, está muito estabanado. Esse jogo foi assim, ele cometeu 3 faltas, não sofreu nenhuma, e as faltas, assim, bem assim... O juiz demorou de dar o cartão a ele. Tentando desarmar e chegando, trombando com o adversário, derrubando todo mundo, não é isso também. Acho até porque, sei lá, querendo demonstrar vontade por não saber muito bem, talvez, fazer esse tipo de serviço, digamos assim. Mas as contratações são mais criteriosas, me parece. Se vai dar certo ou não, é outra história. Mas isso eu acho positivo, você tentar trazer jogadores que tenham características que se encaixem no time, e não uma coisa aleatória. Eu quero fulano de tal. Porque ele é bom, porque ele jogou em tal lugar, porque ele é famoso, ou porque ele é simpático. Não, esse jogador tem tal característica. Se isso vai funcionar ou não, é outra história. É uma questão de trabalho do técnico, da adaptação do jogador, né? E o Samuel Lino vai ser muito cobrado. Ninguém chega, entre aspas, impunemente por 22 milhões de euros aqui no Brasil. Vai ser cobrado, como o Vitor Roque é cobrado. A expectativa é o que eu falo, ele vai entrar em campo, tem uma etiquetinha na camisa com o valor dele aqui, 22 milhões, que pode chegar a 24, dependendo das metas que ele venha a atingir. Por exemplo, eu fico, viu, Tico, lá no Ninho pensando, né? Aí eu fico no Ninho pensando, eu tenho uma amizade, você também tem amizade com o Emerson Royal, tem amizade com o pai dele. Eu estava vendo a entrevista dele, ele ontem falando, por exemplo, para mim o Emerson Royal, ele fica muito mais perto da seleção, voltando para o Flamengo jogando bem, que ele já era da seleção, do que o Wesley na Roma. Porque ele já foi convocado. Sim. Jogou até contra a Argentina. E ele vem também com esse intuito, né? Que tinha proposta para a Turquia, vem, volta. É mais barato do que a venda do Wesley. O Flamengo embolsa um. Com 2 jogadores que estão numa posição que está carente no futebol brasileiro e na seleção brasileira. E se o Emerson jogar bem no Flamengo, ele está muito mais próximo de ir para a seleção do que o Wesley lá na Roma. Porque ele já era da seleção antes do Wesley. Na temporada, o Flamengo já marcou 24 gols de bola parada, sendo 9 após a chegada de Rodrigo Caio.
Dos 9, 4 foram em cobrança de escanteio e outros 3 foram em falta levantada na área, assim como a jogada contra o Atlético Mineiro. Apenas 2 foram de pênalti. Rodrigo Caio se juntou à comissão técnica de Felipe Luiz em maio e, desde então, se tornou um dos personagens principais na preparação das bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. O ex-zagueiro, no entanto, não trabalha sozinho. Para executar o treinamento em campo, há um trabalho feito fora dos gramados. Os analistas de desempenho se dividem para apresentar os dados de qualquer fase do jogo para a comissão técnica. No caso do Rodrigo Caio, ele estuda e analisa os dados das bolas paradas de olho nos pontos fortes e fracos dos adversários. Para ensaiar os lances, Felipe Luiz está sempre ao lado do ex-zagueiro. O auxiliar Márcio Torres é outro que participa ativamente. Os números do Flamengo já eram bons na bola parada, mas evoluíram com a chegada de Rodrigo Caio, principalmente quando se trata do quesito decisivo. Antes da chegada de Rodrigo Caio, foram 15 gols de bola parada marcados em 121 dias. Em 71 dias de trabalho do auxiliar, foram 9 gols anotados a partir do que é treinado por ele.